like a Hellcat. Vou improvisar aqui o trabalho de física. Vamos lá. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Professor Thales aqui na voz. Pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, estudando sobre força elástica, tá? Essa força elástica, no princípio da dinâmica, ela é um pouco diferente, porque ela é uma força que acontece tanto na parte excêntrica quanto na parte concêntrica, tá? Ou seja, é aplicada uma força para esticar e uma força existe para comprimir uma. Então, meus amores, olha só, se eu tenho uma mola qualquer e eu estico essa mola, eu vou ter aqui, pessoal, um aumento de comprimento, tá? Ou seja, uma diferença desse comprimento. Ela vai ter um comprimento inicial e depois vai ter um comprimento final. Esse X aqui, pessoal, é o que eu chamo de diferença de comprimento, tá? Que a gente pode chamar até de delta L. Então, para que isso aconteça, você tem que aplicar uma força, tá? Daí, pessoal, tem essa força chamada lei de Hooke, tá? Ou essa força dada pela lei de Hooke, aonde a força é igual a uma constante elástica da mola vezes a diferença de comprimento. Tá? Ou seja, o famoso Kx, essa aqui é uma constante elástica da mola, tá? O K, que é dada pela razão de Newton por metro, certo? Pessoal, se eu tenho eu posso traçar um gráfico de força por variação de comprimento, tá? Ou seja, pessoal, isso aqui vai me dar uma reta crescente, tá certo, pessoal? Vai me dar uma reta crescente. Por quê? Porque o comprimento ele vai ser proporcional à força aplicada na nossa mola. Você pode ver isso até, pessoal, no dinamômetro, tá? Que são aquelas balanças suspensas, tá? Onde quando você coloca um peso aqui pendurado, esse dinamômetro ele vai conseguir medir o peso desse objeto, tá? Com uma massa qualquer, fazendo que aqui dentro tem uma mola, tá? E essa mola ela vai expandir. Quando ela expande, você tem uma variação de comprimento. Essa variação de comprimento ela dá o peso do objeto ao qual está sendo suspenso, certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Dentro dessa discussão de força elástica, a gente pode encontrar associação de molas, tá? Vocês vão ver esse negócio de associação de resistores, de geradores, isso lá no terceiro ano, mas aqui no primeiro ano a gente também vai ver, só que a gente chama associação de molas, onde a gente tem aqui uma mola com uma constante 1 e uma constante 2, tá? E você aplica uma força, tá, pessoal? Você vai ter aqui uma diferença de comprimento, que eu vou chamar de x1, tá? Já que eu tenho essas duas constantes. Então, para a mola 1, eu tenho que a força em 1 vai ser a constante 1 vezes variação de comprimento 1. Em 2, a força 2 vai ser a constante 12 vezes a variação de comprimento 2. Se eu isolar essa variação de comprimento no primeiro membro, eu vou ter uma divisão entre F1 por K1, a força pela constante. E aqui do mesmo jeito, x2 vai ser igual a F2 por K2. Só que em série você também vai encontrar uma equivalência, tá? Se for uma mola só, então você vai dizer que a constante equivalente vai ser multiplicada pela variação de comprimento equivalente. E se você também isolar aqui a variação de comprimento equivalente, você vai ter a força que vai ser aplicada na mola toda pela constante equivalente. Então você pode calcular por essa maneira. Se você for, tá, pessoal,
calcular aqui a variação de comprimento equivalente vai ser igual a x1 mais x2, então, ó, você vai ter aqui, ó, fx equivalente, que x, pessoal, k equivalente igual a força por K1 mais força por K2. Como as forças são semelhantes, então o que é que me sobra? 1 sobre Q equivalente igual a 1 sobre Q1 mais 1 sobre Q2, certo? Então fica desta maneira. E agora a gente vai ver o que é uma associação de molas em paralelo. Então, se você tem duas molas aqui, 1 e 2, presas a um objeto qualquer, e você faz uma força nesse objeto, fazendo com que as molas se movam simultaneamente, para a mola 1, você vai ter F1 igual a K1 vezes X. Professor, não vai ter diferença entre elas? Não, tá? Não vai ter diferença entre elas, sabe por quê? Porque a força é aplicada nas duas ao mesmo tempo, tá? Então elas vão ter uma variação de comprimento igual. E, logicamente, F2 é igual a K2 vezes... E aqui, ó, mola equivalente, você vai ter uma variação de comprimento equivalente. Então a força equivalente vai ser a constante equivalente vezes a variação de comprimento, tá certo? Aí você pode calcular ela fazendo o seguinte, ó. Constante equivalente vai ser igual, tá, a constante 1x mais constante 2x. Aqui também a gente tem x, tá, pessoal? Então, ó, esses termos aqui, ó, variação de comprimento se anula. Então, o que é que me sobra, ó? Constante equivalente vai ser igual constante 1 mais constante 2. Então, para você ver aí a diferença entre que é uma associação de molas em série e uma associação de molas em paralelo, certo? Agora vamos ver um exemplozinho de aplicação para a gente ter mais noção aí do conteúdo. Então, pessoal, no exemplo aí, ó, certa mola helicoidal presa no suporte vertical tem comprimento de 2 centímetros. Quando se prende a uma mola um corpo de 200 gramas, tá? Ele passa a medir 16 centímetros. A constante elástica é 5 vezes 10, 5 vezes 10 a 2, 5 vezes 10 a terceira ou 5 vezes 10 a quarta. Vamos ver aí o que é que a gente encontra. Pessoal, como é um objeto suspenso, então a gente está falando de peso. Vai ser igual à força elástica, tá? Parecido com o dinamômetro. O peso é medido massa vezes a gravidade igual à força elástica e a constante elástica vezes a variação de comprimento. A massa, pessoal, ele falou no caso lá que é 200 gramas. Em quilos, a gente vai ter 0,2 quilogramas, tá? Vezes a aceleração gravitacional, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Coloquei aqui. Igual a essa constante, que é o que a gente está procurando, a constante elástica, vezes a variação de comprimento, que ele falou lá, pessoal, no caso, que ele passou a medir 16 centímetros, era 12 e passou a medir 16. Então, 16 menos 12, a gente vai ter aqui 4 centímetros. Em metros, voltando duas casas decimais, então você tem 0,04 metros, tá? 0,04 metros. Eu já posso até aqui, ó, cancelar aqui esse zero com esse zero. Eu vou ter aqui, ó, isolando a constante no primeiro membro, eu vou ter aqui 2 que divide vamos ver, 0,004, tá? Então se eu transformar isso aqui em notação científica, ó, passar para a direita, eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 2, né?
Se eu dividir os dois termos aqui por 2, eu vou ter 1 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. É isso? Se eu for dividir aqui 1 para 2, 2 no 0, 0, 10 dividido para 2, 5, 5 vezes 2, 10 para 10 nada. Então aqui eu vou ter, ó, 0 elevado a 2, tá? Porque eu passei multiplicando, então o expoente ele vem positivo, estava negativo. Então, se a nossa constante vai ser, passa uma casa decimal para a direita, 5 vezes 10 elevado a 2 menos 1, não é isso? Passei uma para a direita, diminui um expoente lá. Então você tem aqui 5 vezes 10 elevado a 1, que nem precisa aparecer. Newton por metro. Essa é a constante, me dando assim a letra